A inovação humana viu o surgimento e queda de grandes indústrias globais. Desde que a Revolução Industrial começou em 1760, o mundo viu os têxteis, as ferrovias e a produção de petróleo crescerem para se tornarem as maiores e mais influentes indústrias do mundo. Essas indústrias, como as conhecemos hoje, estão muito longe de seu auge de influência global. No início do século XXI, a tecnologia surgiu para nos dar 8 das 10 empresas mais valiosas do mundo. Ao longo desses altos e baixos nas indústrias globais, sempre houve uma constante. Os bancos globais estiveram lá para acomodar e direcionar esse progresso, permanecendo relevantes enquanto outros negócios se apagaram na obscuridade. O mundo dos bancos é tão odiado quanto mal compreendido. Na maioria das vezes, as tentativas de explicar como os bancos funcionam rapidamente degeneram em conspirações loucas. As tensões decorrentes dos níveis cada vez maiores de dívidas fizeram muitas pessoas apontarem o dedo para essas instituições. Essas são instituições que parecem apenas ficar mais ricas à medida que o mundo se torna mais e mais instável. A crise da hipoteca de 2008 foi desencadeada por grandes problemas estruturais no sistema bancário global e exacerbada por níveis recordes de dívidas das famílias. Hoje, o mundo está à beira de mais uma recessão financeira. E mais uma vez, as dívidas das famílias estão em níveis recordes. Então, os bancos realmente são os culpados? As teorias da conspiração selvagem sobre bancos centrais e dívidas nacionais crescentes são verdadeiras? Qual é o papel que os bancos devem desempenhar em nossas economias modernas? E, mais importante, qual papel eles realmente desempenham? Os bancos nem sempre foram as superpotências silenciosas que são hoje. Na verdade, tiveram começos muito humildes. Compreender essas origens é fundamental para revelar o ativo mais valioso que o banco tem em seus livros, sua confiança. O sistema bancário, como o conhecemos hoje, foi forjado nas fundições dos ourives. Esses artesãos exerciam sua profissão criando joias e, mais importante, moedas. Por centenas de anos, o ouro foi universalmente aceito como moeda. O ouro foi aceito como moeda porque era denso, quimicamente estável, fácil de trabalhar e tinha uma oferta limitada. O ouro tornou-se o intermediário para o comércio, e as pessoas não precisavam mais depender de escambo ou outras moedas menos ideais. O ouro por si só ainda é difícil de negociar, porém, é difícil saber se algum vigarista está tentando passar ligas de ouro como ouro puro. É difícil dividir um pedaço de ouro por um valor pré-estabelecido. E também é arriscado para uma pessoa comum manter muito ouro por medo de ser roubada. A solução para os 2 primeiros problemas foi cunhar moedas. Construindo uma boa reputação, os ourives podiam cunhar moedas de ouro com pureza e peso garantidos. Desde que as moedas mantivessem o selo do ourives, as pessoas poderiam determinar seu valor instantaneamente, sem precisar passar pelo trabalho de pesar e verificar o ouro para cada transação. Claro, as pessoas tentariam falsificar essas moedas, o que significava que havia uma corrida constante para tornar esses selos mais ornamentados e difíceis de imitar. Isso mostra que, mesmo de seus humildes começos na oficina dos artesãos, o sistema bancário sempre foi sobre a confiança que as pessoas tinham na instituição. Claro que esse arranjo simples não durou para sempre, devido ao terceiro problema com o ouro. Era arriscado manter o ouro em mãos? As pessoas confiavam nos ourives para guardar seu ouro, porque todo o modelo de negócios deles dependia da reputação deles. As instalações dos ourives precisavam ser reforçadas e protegidas, dada a quantidade de materiais valiosos com os quais trabalhavam dia após dia. Por um preço, os ourives guardavam moedas em seus cofres. Isso fornecia uma outra fonte de renda para os ourives e tranquilidade para as pessoas que guardavam suas economias de uma vida inteira. Isso é semelhante aos bancos de hoje, que oferecem taxas de juros negativas sobre os depósitos. Parece estranho pagar dinheiro para dar dinheiro a alguém, mas muitas pessoas estão felizes em fazer isso apenas para garantir que sua riqueza esteja segura. Mas para os ourives, é claro, esse arranjo humilde não durou para sempre. Os negócios realmente decolaram quando os ourives começaram a comercializar sua confiança. Em troca dos depósitos das pessoas, os ourives escreviam recibos detalhando a quantidade de ouro depositada e onde o portador desse recibo poderia retirar seu ouro. As pessoas novamente tentariam falsificar esses recibos.
Então, os ourives tinham que dedicar muito tempo e esforço para tornar esses recibos tão ornamentados quanto as moedas que cunhavam. Mas agora, é um equívoco comum pensar que os ourives começaram a fazer suas fortunas emprestando o ouro de seus depositantes diretamente. Isso certamente aconteceu, mas, na realidade, havia uma maneira muito mais lucrativa de comercializar sua confiança. Os recibos de depósito dados pelos ourives começaram a ser usados diretamente no comércio. As pessoas acharam muito mais fácil carregar esses recibos do que moedas de ouro, porque eram muito mais leves e podiam refletir um valor maior do que seria razoável carregar em uma bolsa de moedas. Essas foram as origens dos atuais papéis moeda, onde até hoje os retângulos de papel representam um valor muito maior do que as moedas de metal. O respeito que o público dava a esses recibos de depósito foi o ponto de virada que iniciou o sistema bancário global moderno. Agora, se um ourives queria emprestar dinheiro, ele não precisava dar seu próprio ouro, ou mesmo o ouro de seus depositantes, ele podia apenas escrever esses recibos. As pessoas entendiam que esses recibos eram negociáveis por seu valor nominal em ouro, então continuavam a negociar com eles, sabendo que eram tão bons quanto o ouro. O que isso permitiu que os ourives fizessem foi escrever mais empréstimos com um valor maior do que o ouro que eles fisicamente tinham. Se um ourives tivesse pessoalmente 1 tonelada de ouro e estivesse guardando 9 toneladas de ouro de outras pessoas, ele teria um total de 10 toneladas de ouro em seu cofre. Nessa realidade, haveria recibos de depósito para 9 toneladas desse ouro circulando na economia, sendo usados no comércio, que a qualquer momento poderiam ser trocados de volta por ouro físico real. Embora nada impedisse um astuto ourives de simplesmente emprestar mais desses recibos quando as pessoas pedissem um empréstimo. O tomador de empréstimo ainda poderia usar esse recibo para fazer qualquer compra que precisasse. O ourives conseguiria cobrar juros sobre o ouro que nunca existiu. E as pessoas que estavam com esses recibos de depósito ainda acreditariam que poderiam trocá-los por ouro. É um ganha-ganha para todos, ou pelo menos seria até que muitas pessoas voltassem e exigissem o ouro. Se esse empréstimo se descontrolasse, poderiam haver recibos circulando na economia para 100 toneladas de ouro. Se ao menos 1/10 das pessoas voltasse para trocar seus recibos por ouro, o ourives estaria completamente falido. E então, assim que uma pessoa não conseguisse retirar seu ouro, a notícia se espalharia rapidamente. E as pessoas invadiriam as portas para trocar seus recibos por ouro real que nunca existiu. Todo esse sistema depende de as pessoas raramente retirarem seu ouro para evitar o que ficou conhecido como corrida bancária. Com o tempo, esse sistema se institucionalizou cada vez mais. Os ourives se rebatizaram como bancos e se tornaram o local de referência para depósitos e empréstimos. Ainda assim, a ameaça das corridas bancárias permanecia constante. Então, a solução foi um banco central. À medida que os bancos se tornavam mais famosos, essas instituições começaram a perceber que seu próprio sucesso dependia do sucesso de sua concorrência. Se um único banco experimentasse uma corrida bancária, o pânico se espalharia rapidamente para os clientes de outros bancos, o que revelaria rapidamente o quanto todos estavam expostos o tempo todo. Esses bancos precisavam de uma camada extra de segurança para garantir que cada banco individual sempre poderia atender aos saques de seus clientes. A solução foi um banco central. Um banco central é como um banco para outros bancos. Se houvesse uma situação onde muitos clientes retirassem ouro de um banco em um único dia, o Banco Central poderia intervir e pegar emprestado ouro de todos os outros bancos com reservas suficientes e entregá-lo ao banco que precisava atender aos saques de seus clientes. Fazendo isso, os bancos poderiam juntar suas reservas coletivas de ouro, o que significava que era muito menos provável que algum banco individual ficasse incapaz de atender aos seus saques. Isso significava que era muito menos provável que houvesse uma corrida bancária em um banco individual, o que significava que nunca haveria um pânico em massa que derrubasse todos os bancos. Parece ótimo, mas havia alguns problemas importantes. Para começar, esse banco central precisaria que todos os bancos participantes usassem uma única moeda universal. Antes dos bancos centrais, os recibos de depósito eram únicos para cada banco diferente. Eles tinham seus próprios designs e eram apenas negociáveis por ouro no banco indicado no recibo.
Os bancos centrais emitiam suas próprias notas, que deveriam ser aceitas universalmente em qualquer lugar. Isso em si não era um problema. Na verdade, ter uma única moeda tornava o comércio muito mais fácil. O problema era que, se o público perdesse a confiança nessa moeda, todo o sistema se tornaria redundante. Todas as economias percebidas das nações seriam dizimadas, e não haveria opções de backup como havia em um sistema, com uma gama de bancos totalmente independentes. O segundo e mais significativo problema era que dar o poder de controlar o dinheiro a uma única instituição que não fosse um governo era extremamente desestabilizador. Permita-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação, e não me importarei quem faz suas leis. Famosamente explicado por Mayer Rothschild, que foi um dos banqueiros mais poderosos da história. Como muita informação sobre bancos centrais, Rothschild e dinheiro em geral, essa citação na verdade não é verdadeira. Não há evidências de que Mayer Rothschild tenha dito isso. O que deve ser entendido sobre credores, ouro, dinheiro, bancos centrais e os Rothschild é que todos eram muito poderosos, muito complicados e muito opacos. Tudo isso é um terreno fértil para conspirações selvagens. É difícil entender realmente o papel dos bancos no mundo moderno sem que isso seja descrito por alguém em um palanque repetindo teorias muito populares, muito engraçadas e muito alarmistas sobre o que, na maioria das vezes, não é verdade. Então, qual é o papel dos bancos globais? É apenas o de um entediante intermediário. Os bancos têm um papel importante a desempenhar em nossas economias. Eles são conhecidos como intermediários financeiros. Sua função é facilitar o comércio e os negócios por meio do fácil armazenamento e transferência de dinheiro. Do escambo às moedas de ouro e transferências bancárias internacionais, a capacidade de pagar bens de maneira confiável é uma função central de uma economia. Devemos nossa qualidade de vida hoje tanto à revolução financeira quanto à revolução industrial. O papel de um intermediário também se estende à alocação eficiente de capital. Claro, outra parte importante do papel de um banco é emprestar dinheiro. Em teoria, isso contribui para o desenvolvimento econômico, pegando depósitos de capital ocioso e alocando-os para empresas promissoras que precisam de dinheiro para começar a produzir valor para a sociedade. Mas esse papel de intermediário financeiro não é nada glamuroso. Não há razão para esperar que essa indústria seja mais do que o que as empresas de contabilidade são hoje. Os bancos oferecem um serviço que exige alguma habilidade e mão de obra, prestam um serviço valioso e provavelmente poderiam cobrar um prêmio saudável por isso, mas ainda assim estariam muito longe do monólito trilionário que são hoje. Então, de onde veio esse poder e influência extras? O professor Richard Werner é um economista premiado sobre esse assunto e ele observa que não há valor agregado pelo setor financeiro, independentemente do tipo de produto financeiro que eles possam criar. Mas ele também oferece uma explicação para o papel deles na realidade. Eles não acrescentam valor, eles criam valor. O século XX viu uma mudança de paradigma no papel dos bancos globais. O Federal Reserve foi formado e depois a Conferência de Bretton Woods foi realizada, tornando os Estados Unidos o centro financeiro de fato do mundo. A Conferência de Bretton Woods é algo que já exploramos anteriormente neste canal, mas, em resumo, foi uma reunião realizada em julho de 1944 que reuniu 44 nações e concordou que todas as moedas deveriam ser atreladas ao dólar dos Estados Unidos a uma taxa de câmbio fixa e, por sua vez, o dólar dos Estados Unidos seria atrelado ao ouro. Esse sistema funcionou bem até a década de 1970, quando o padrão ouro foi lentamente abolido nos Estados Unidos. Isso agora significava que $1 dos Estados Unidos valia apenas o que alguém estivesse disposto a negociar por ele. O que soa ruim em teoria, mas na realidade deu às instituições financeiras muito mais flexibilidade em como criavam riqueza. Lembre-se do astuto ourives que escrevia recibos de depósito para ouro que nunca existia? Bem, os bancos hoje fazem isso em uma escala muito maior. Quando você vai ao banco e pega um empréstimo para a casa própria, o banco não move dinheiro de depositantes para um cheque para uma nova casa. Não, eles simplesmente digitam o valor do empréstimo em uma nova conta, da mesma forma que o ourives escrevia um recibo de depósito sem lastro.
A diferença hoje é que esses números em uma conta bancária moderna são o armazenamento de valor. Os dólares não são mais tão cobiçados porque podem ser trocados por ouro. Agora eles são valiosos porque somos forçados a acreditar que têm valor. Os bancos garantem que esses dólares tenham valor de duas maneiras. A primeira é exigindo que esses dólares sejam devolvidos com juros. As pessoas não podem pagar seus empréstimos para a casa com conchas do mar, gado ou até mesmo barras de ouro. Elas precisam pagar em dólares dos Estados Unidos. Isso significa que, se as pessoas não quiserem que suas casas sejam tomadas, elas precisam conseguir alguns dólares dos Estados Unidos. A segunda maneira é garantindo que o governo cobre impostos nessa moeda. Os impostos federais sobre a renda foram introduzidos no mesmo ano que o Federal Reserve, e isso não foi por coincidência. E da mesma forma, se você não quiser as punições que vêm com não pagar seus impostos, é melhor acreditar que esses dólares dos Estados Unidos têm valor. Ser capaz de conjurar algo para a existência que tenha valor fez dos bancos os alquimistas modernos. E isso é o que o professor Richard Werner identifica como o ponto de virada nas finanças globais. Os bancos não são mais intermediários, são originadores. Os ourives de antigamente eram um pouco travessos ao escrever empréstimos com recibos de depósito para ouro que não existia. Mas o que estavam criando eram, efetivamente, derivativos de ouro. Esses recibos derivavam seu valor da ideia de que eram negociáveis por ouro. Hoje, os bancos escrevem empréstimos com contratos de dívida e criam o dinheiro. A frase, todo o dinheiro é criado como dívida, é muito usada quando as pessoas tentam explicar esse problema. Mas isso não é inteiramente verdade. A dívida moderna, em qualquer forma, é equivalente aos recibos de depósito dos ourives. A dívida, de certa forma, é um derivativo do dinheiro. Essas dívidas derivam seu valor da ideia de que podem ser trocadas por dinheiro com juros. Isso causa o mesmo problema de corrida bancária que vimos antes, mas não da maneira que você pode esperar. Antes dos bancos modernos, essas instituições temiam que muitas pessoas voltassem e trocassem seus recibos por ouro. Elas simplesmente não tinham ouro suficiente para cobrir todos esses recibos. Hoje, os sistemas bancários modernos temem que muitas pessoas tentem pagar suas dívidas. Simplesmente não há dinheiro suficiente em existência para pagar todas as dívidas existentes. O Federal Reserve Bank estima que a oferta de dinheiro, M2, ou seja, todo o dinheiro mantido em contas bancárias, contas de poupança e como dinheiro físico, está em torno de 18 trilhões de dólares após um grande aumento no início de 2020, causado por medidas de afrouxamento quantitativo. A dívida nacional está atualmente em 26,1 trilhões de dólares. Quando os níveis recordes de dívida das famílias são somados a isso, essa dívida ultrapassa 40 trilhões de dólares. Isso sem contar as dívidas estaduais e municipais. Se as pessoas tentassem pagar todas as suas dívidas amanhã, simplesmente não haveria dinheiro suficiente em existência para que isso acontecesse. Quando se lembra que toda essa dívida também está acumulando juros, as pessoas seriam perdoadas por se sentirem um pouco preocupadas. Começa a parecer que toda a economia é o equivalente a alguém pegando um novo cartão de crédito para pagar o seu cartão de crédito antigo, simplesmente esperando o dia em que todo esse sistema vai entrar em colapso. Mas ainda há esperança para o sistema. Ainda há uma maneira melhor. O professor Richard Werner observa que o atual sistema monetário, baseado em dívida, não está necessariamente fadado ao fracasso, como muitas pessoas sugerem. Na verdade, a capacidade desse sistema de alocar capital e aumentar a disposição das pessoas de sair e gastar é, na verdade, uma força para o bem. O sistema depende inerentemente de um pool de dívidas em constante crescimento, mas isso não é ruim. E enquanto a produção produtiva acompanhar esse aumento da dívida, se uma economia crescer sua produção em 3% ao ano e a dívida e a oferta de dinheiro crescerem apenas 2% ao ano, isso seria perfeitamente aceitável. O que você pode ver nesse cenário é que as coisas realmente começariam a ficar mais baratas. Se houver 2% mais dinheiro em uma sociedade, mas 3% mais bens e serviços, as empresas fornecedoras desses bens e serviços teriam que competir mais ferozmente por uma oferta relativamente menor de dinheiro.
Uma coisa realmente importante a notar aqui é que isso só funciona se a produção aumentar, não necessariamente o PIB. O PIB mede o total de todas as transações em uma economia, enquanto a produção mede o valor total das coisas criadas naquela economia. Se alguém fizesse uma mesa e depois trocasse ela 10 vezes com um amigo por $10, isso aumentaria o PIB em $100. No mesmo exemplo, a produção ainda seria apenas uma mesa. Existem muitas classes de ativos que não contribuem para aumentar a produção, mas contribuem para aumentar o PIB. Verma argumenta que os grandes bancos têm favorecido cada vez mais classes de ativos inertes, como o mercado imobiliário, por meio de hipotecas que simplesmente ficam lá e não produzem nada. Se essas classes de ativos especulativos continuarem pesando demais em uma economia, eventualmente chegaremos a um ponto de inflexão onde a produção genuína não conseguirá mais sustentar as exigências da dívida sobre a economia. A solução é ter bancos menores, com um foco maior no empréstimo para empresas que planejam produzir riqueza. Emprestar para uma empresa, especialmente uma empresa nova, é muito mais difícil do que emprestar para alguém que procura uma hipoteca. É mais arriscado, especialmente para um banco maior, porque é difícil formular produtos financeiros que atendam a cada novo negócio. Incentivando um maior número de bancos menores, que tenham uma relação mais direta com os negócios, o sistema financeiro poderia incentivar um crescimento mais produtivo. A Alemanha é um excelente exemplo dessa teoria, mostrando resultados positivos. A nação tem um grande número de chamados Volksbanken, ou bancos populares, mais conhecidos no Ocidente como bancos cooperativos. Esses bancos atuam diretamente nas comunidades e os gerentes bancários provavelmente conhecem pessoalmente a maior parte de sua clientela. Isso lhes dá muito mais flexibilidade para diferenciar bons proprietários de empresas dos maus proprietários com base em mais do que apenas os números nominais que um banco maior analisaria. Pode-se argumentar que talvez Werner seja tendencioso, já que ele é alemão, mas os números realmente não mentem. A Alemanha tem uma sociedade famosa por sua industriosidade, e seu setor financeiro é historicamente sólido, apesar de ter todas as mesmas estruturas bancárias nacionais que os Estados Unidos. Então, ainda há esperança para o sistema. O sistema bancário global não é inerentemente maligno. É uma indústria como qualquer outra, cheia de empresas com um motivo de lucro, funcionários para pagar e acionistas para manter felizes. Os bancos comerciais e centrais são entidades incrivelmente poderosas que controlam muito dinheiro, mas isso não significa necessariamente que tenham grandes ambições de dominação mundial. O sistema bancário global tem algumas curiosidades, como a criação de dinheiro por meio da dívida, que soa muito alarmante para a pessoa média que pensa nisso sob a mesma ótica das finanças pessoais comuns. Na realidade, essas funções são muito lógicas, funcionais e, se formos honestos, bem entediantes. A narrativa de que bancos centrais controlados por reptilianos têm conspirado por décadas para nos transformar em escravos da dívida é muito mais divertida, mas esses contos exagerados apenas desviam a atenção dos problemas mais mundanos com o sistema. O sistema bancário deveria ser um intermediário entediante, acomodando o crescimento da produtividade e do comércio. Não deveria ser uma força para impulsionar especulações selvagens. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, considere curtir e se inscrever.